Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Te agradecemos porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E queremos pedir, Pai, essa manhã que o Senhor opere em nossos corações, nas nossas vidas, para que possamos sair diferentes de como entramos, Pai. Que a Tua palavra faça a diferença, possa falar com cada um aqui, Pai. E que o Teu Santo Espírito nos ensine para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, Então hoje nós vamos entrar nos sacrifícios e ofertas indevidos. Eu sei que vocês já estão pensando, até que enfim, nós vamos começar a estudar Levíticos. Mas antes, eu queria que vocês, por favor, abrissem para esses textos que estão em vermelho aqui, Isaías 55, 57, 2 Crônicas e Salmos. Já vão abrindo para que nós possamos ler na sequência. E por que é importante nós lermos esses textos? Porque nós estamos entrando agora nos sacrifícios e ofertas que agradam a Deus. Vimos os sacrifícios e ofertas que não agradam a Deus. Aqueles sacrifícios que eram feitos na forma e que nada tinha de essência. Hoje nós vamos entrar naqueles sacrifícios em que Deus se agrada em receber. E por que Deus se agrada em receber esses sacrifícios? Pela essência do que Deus é. Ora, e o que Deus é? Vamos abrir para Isaías 55, 6 e 7. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Quando estamos falando em sacrifícios, nós estamos falando de uma providência de Deus para restabelecer o relacionamento de Deus com o homem. Uma providência de Deus para que Deus possa perdoar. Esse Deus que na sua essência é rico em perdoar. Esse Deus que na sua essência está com a mão estendida para aqueles que quiserem se chegar a Ele. Esse Deus, na sua essência, que não quer viver longe do homem eternamente, apesar de sermos o que somos e termos feito o que fizemos a partir do vovô Adão. É um Deus que quer o quê? Ter comunhão conosco. E os sacrifícios todos, que começaram quando? Isso, muito bem, na eternidade passada, sendo Cristo oferecido na eternidade passada, passando pelas formas todas do Antigo Testamento, e culminando em Cristo, de fato, o real, o verdadeiro, não mais a sombra, mas o verdadeiro. Por quê? Porque Deus é rico em perdoar, porque Deus quer ter um relacionamento conosco. E eu gosto muito de falar sobre Abel e Caim. E Deus chega para Caim e fala o quê? Quando Caim estava bravo, com aquele semblante irado. E o que Deus diz para ele? Se proceder bem, não é certo que será aceito? Vamos lá, faça o que eu estou falando para fazer. Eu quero me restabelecer com você. E o que a Bíblia diz? E Caim fugiu da presença de Deus. Não foi Deus que falou: Caim, você fez isso, Caim, então você fica para lá que eu vou embora. Não, foi Caim que saiu da presença de Deus. Esse Deus que quer ter um relacionamento conosco, esse Deus que quer se restabelecer esta comunhão com o homem que não quis saber de Deus, com o homem pecador, com o homem que diz lá em Romanos 3, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Não, mas eu conheço uma pessoa e Deus diz, não há nenhum sequer que busque a Deus. Então veja que Deus quer restabelecer essa comunhão conosco. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É esse Deus que nós temos.
Um Deus que não toma por inocente o culpado, porque senão feriria uma outra característica dele, que é a justiça. Mas um Deus que providenciou todo um plano para aquele homem que, mesmo não querendo saber de Deus, Deus falou assim: eu vou resgatar, eu vou trazê-lo de volta para mim. E os sacrifícios, né, a forma dos sacrifícios, é a maneira de Deus demonstrar a Israel, os salvos do Antigo Testamento, as pessoas do Antigo Testamento, o que Cristo faria. E é muito importante mostrar aqui que é o que Cristo faria por nós. E não aquilo que nós achamos que Cristo deveria ter feito por nós. Porque muitas vezes cristianismo, para nós, é aquilo que nós achamos que é cristianismo. Não, eu acho que o cristianismo é viver dessa forma. Eu acho que o cristianismo é eu fazer isso. Eu acho que o cristianismo é eu deixar de fazer isso. Não, cristianismo, vida cristã, vida com Deus, reconciliação, toda hora, é o que Deus está dizendo que é. Não é aquilo que nós achamos que é. Não é aquilo, não. Hoje eu penso dessa forma, então eu acho que eu vou agradar a Deus assim. Amanhã eu penso de outra forma, então eu acho que eu vou agradar a Deus. Não. Vida com Deus, o que é perdão, o que é arrependimento, o que é santificação, do que Deus se agrada, tudo isso está dito por Deus, não por nós. Portanto, o que Deus diz desses sacrifícios? Né? Vamos para 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter nos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está pronto a perdoar. Como é que está na sua vida? Deus está ali. Não, mas Deus, eu não sinto que eu sou perdoado, eu não sinto que Deus me ama, eu não sinto. E Deus está falando: eu estou pronto a isso. Eu fiz todo esse plano para me reconciliar com vocês. Onde é que vocês estão? E aí o homem começa a criar as religiões da sua cabeça. Não, mas então para chegar até Deus eu tenho que fazer isso. Ou tem que acontecer aquilo. Ou tem... E Deus está falando: não, eu vou falar o que vocês precisam fazer para me reconciliar com vocês. É por meio de Cristo. E como é que eu posso entender isso? Deixa eu te dar alguns exemplos, algumas formas para vocês entenderem o que Cristo fez. Vamos abrir para Salmo 103. Eu quero recordar aquilo que eu comentei com vocês no primeiro dia que nós estávamos juntos, estudando Levítico, né, que é o fato de que se a salvação em Cristo foi só para nos levar ao céu, né, o que é que nós estamos fazendo aqui? De duas uma: ou nós somos salvos ainda, ou Deus vai querer nos levar. Porque isso é só para levar para o céu. É só para nós termos um passaporte. E aquelas pessoas falam: já sou salvo, então eu vou viver a vida do jeito que eu. Não é isso, porque salvação não é isso. É isso sim, mas não é só isso. E os sacrifícios vão nos mostrar isso. Salvação não é só para nos levar ao céu, não. Lembra do texto que nós lemos em Romanos? Qual que é? Temos vários, né? Eu sei que vocês já guardaram todos, vocês estão tentando pegar qual que é. Mas vamos lá. Que Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor, não Salvador. Salvador também. Mas por que Senhor? Porque senhorio tem a ver com santificação. Salvador tem a ver com entrada no céu, mas senhorio tem a ver com santificação. Santificação tem a ver com vida depois da salvação. Nós vamos ver isso no ano que vem. Portanto, a salvação não é só nos livrar do inferno, dar o nosso passaporte para o céu, não, porque se fosse só isso, nós não deveríamos estar lá. Mas não estamos. E por que não estamos? Porque salvação não é só isso. E nós vamos ver isso, se Deus quiser, hoje. Salmo 103. E aqui vai ficar para vocês lerem e relerem, né, esse salmo, mas é um salmo que eu gosto muito, porque fala da nossa condição e da condição de quem Deus é, neste relacionamento conosco. E ele diz ali no versículo 3: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da forma redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos.
manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Olhem aqui. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande sua misericórdia para com os que o temem. Quanto diz o oriente e o ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí diante do seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Esse Deus misericordioso, esse Deus que providenciou todo esse plano de sacrifício para nos reconciliar com Ele. Um Deus que quer se alegrar conosco. Um Deus que quer ter esse relacionamento conosco. É esse Deus que providenciou esses sacrifícios. Um Deus que perdoa. Um Deus longânimo. Qual é o seu pecado? Mas vocês já ouviram essa pessoa? Não, mas meu pecado não. Meu pecado, esse, se eu te contar, você vai ficar arrepiado. Você imaginou Deus. Ele perdoa esse pecado. Não há pecado que o sangue de Cristo não seja capaz de pagar. Mas é interessante quando nós vamos ver aqui, então por que Ele morreu por todos, mas em favor de muitos? E não em favor de todos? Nós vamos ver isso. Oi? Nem todos creem. Então é uma condição crer. Apesar de Deus estar com a mão estendida, como diz Isaías. Como é que você está se relacionando? Você vai ser como Caim? Eu não estou dizendo de religiosidade, não. De religiosidade você pode continuar frequentando igreja, ter amigos cristãos, ter parentes. Eu estou dizendo a sua vida com Deus. Você vai fugir da presença de Deus? Ou vai chamar de cristianismo aquilo que Deus chamou de cristianismo? Bom, vamos começar então o Levítico. Nós vamos ver os 5 sacrifícios, né? E eu quero aqui dar um panorama geral. Eu fiz algumas alterações essa semana. E nós vamos ver os 5 sacrifícios. O sacrifício de consagração, que era dos sacerdotes, nós não vamos ver, porque nós não vamos nem entrar nesse tema dos sacerdotes. Mas existem 5 sacrifícios em Levítico, do Levítico do capítulo 1 ao capítulo 6, finalzinho ali. O capítulo 7 é um resumo. E ele começa com o sacrifício de holocausto, depois manjares, oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa. Ora, o que tem isso a ver conosco? E é esse enfoque que, se Deus quiser, nós vamos dar hoje. O que isso tem a ver conosco? Existem várias formas de se estudar. É muito rico o livro de Levítico, tem cada detalhe importante. Mas nós vamos pensar alguns temas aqui que vai nos conectar ao sacrifício de Cristo, para saber qual que é a extensão, qual que é a profundidade, o que o Senhor Jesus fez por nós. E nós vamos ver aqui que 4 dos 5 sacrifícios tinham sangue, e um deles não tinha. Então esse sacrifício não vale, né? Porque tinha que ter, Hebreus disse que tem que ser com sangue. Nós vamos ver isso. 3 deles, os 3 primeiros, eram de aroma agradável ao Senhor, os 2 últimos não. Pelo pecado e pela culpa não. Depois, nós tínhamos, os sacrifícios eram individuais, mas nós tínhamos depois, no dia da expiação, um sacrifício coletivo, né? Lá em Levítico 16, nós vamos chegar lá. Os 3 primeiros eram voluntários. Se você quiser ir, pegue o cordeiro e leve ao tabernáculo. Os 2 últimos eram obrigatórios. Não, mas eu não queria olhar assim, eu não estou com vontade de ir lá, não vou querer sair. Pegue o cordeiro e leve. Não é opção. E nós vamos ver aqui algumas ênfases, alguns destaques, né? Algumas ênfases desses sacrifícios. O primeiro deles, o holocausto, consagração, um relacionamento diário com Deus, pecado coberto, expiação, para que tenhamos um relacionamento diário. Nós vamos ver esses textos daqui a pouco. Manjares, adoração, gratidão pela bondade de Deus, pela colheita feita. Oferta pacífica, paz. Oferta pelo pecado. Guardem isso.
Talvez hoje vocês vão ouvir alguma coisa que vocês vão refletir no finalzinho. E eu quero deixar no final, para que possamos sair daqui para pensarmos no que Deus diz sobre o nosso pecado. O nosso pecado não é uma brincadeirinha, não. Porque depois eu vou confessar mesmo, então eu vou fazer, eu vou confessar, eu vou fazer, vou confessar, vou confessar, vou fazer, então eu vou vivendo assim com Deus. Não é assim que Deus pensa. Se a nossa vida cristã nós estamos vivendo dessa forma, eu vou dizer para vocês, não é assim que Deus pensa. Não é assim que Deus trata o pecado. Pecados de a oferta pelo pecado era o perdão para pecados de ignorância. E a oferta pela culpa era o perdão quando havia pecado de ignorância, as coisas sagradas ou algo que prejudicasse o próximo. E nesta oferta deveria haver a restituição, deveria haver uma indenização por aquele erro. Nós vamos ver tudo isso. Podemos começar então? Vamos lá, está na hora. Né? As três categorias de sacrifícios, já vimos isso: expiação, oferta pelo pecado e pela culpa, perdão de pecados. Consagração, oferta do holocausto e de manjares, uma oferta que mostrava o quê? A comunhão com Deus. E as ofertas de comunhão. E aqui o relacionamento, tanto com Deus quanto o relacionamento, em que as ofertas deveriam ser partilhadas entre o ofertante e o sacerdote, que eram parte delas, deveriam ser comidas entre os ofertantes e o sacerdote. Os 5 tipos, oferta do holocausto, tinha o propósito de expiar os pecados em geral. Né? Era aquela oferta que nós vamos ver, tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. A oferta de manjares, reconhecimento e adoração da bondade e provisão de Deus. Oferta pacífica, expressava gratidão a Deus pela paz e comunhão com Ele. Oferta pelo pecado, visava expurgar o pecado cometido, involuntariamente ou por ignorância. E oferta pela culpa, tinha o propósito de expurgar os pecados cometidos contra Deus e contra outras pessoas. Ok? Vamos começar então a detalhes de cada um deles. Oferta de holocausto. Levítico capítulo 1. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto, primeira oferta, de gado trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Versículo 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Primeira oferta, né? Uma oferta que o estrangeiro ou o israelita tinha que pegar aquele animalzinho e levar à porta da tenda, né? A porta do tabernáculo, entregava ao sacerdote, para que ele pudesse fazer a expiação. Colocava a mão sobre o animal, né? Com uma identificação, com uma transferência daquele pecado. E aquele animalzinho seria morto em favor daquele homem, para que ele fosse aceito, macho sem defeito, né? Aqui nos versículos 5, 10 e 14 vamos mostrar as espécies de animais, né? Pela situação e assim por diante. Agora o versículo 9, veja muito interessante. Porém as entranhas e as pernas do sacerdote as lavará com água e queimará tudo sobre o altar. O que significa o holocausto? Ontem nós estávamos conversando em casa. O que significa o holocausto? Queimado totalmente, completamente. Não vai sobrar nada. Isso é o holocausto. Isso que significa a palavra, queimado totalmente. E veja, queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Este cheiro agrada a Deus. Levítico 6,13. Como é que tinha que tratar isso? Quando que se faria esse sacrifício? Como que deveria ser feito? Versículo 3 do capítulo 6. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, todos os dias.
no sacrifício da manhã, no sacrifício da tarde, todos os dias. Todos os dias mostrando o quê? O perdão do pecado? Não. Mostrando o quê? Esse relacionamento que Deus queria ter com o homem. Todos os dias. Levítico 6, 12 e 13 nós lemos, né, que é esse sacrifício contínuo. Vamos para Êxodo 29. Êxodo 29, 42 diz: Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória seja santificado. Um sacrifício que tinha a ver com a santificação. Um sacrifício que deveria ser feito para que o Senhor visitasse Israel. Para que, visitando Israel, eles podiam ter um procedimento que os gentios não tinham. E não ter aquilo que os gentios tinham. Ser um povo com relacionamento contínuo. É por isso que o fogo não podia ser apagado. É por isso que tinha o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. Números 28, provavelmente aqui vai ser o sacrifício da manhã e da tarde. Vamos lá, Números 28, 3 e 4. Dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. Só um parênteses, vocês entenderam por que Jesus morreu no crepúsculo da tarde? Pela hora do sacrifício. Pela hora do sacrifício da tarde. Mas depois, quando olharmos as festas, nós vamos ver a Páscoa, nós vamos ver sobre isso. 1 João capítulo 1, versículo 7. Quando Deus está dizendo sobre comunhão, sobre relacionamento, o que ele está dizendo? 1 João 1, 7. É claro que, enquanto vocês estão abrindo lá, é claro que nós vamos olhar os 5 sacrifícios hoje, em um dia, em 1h30, olharmos algo precioso, com riqueza de detalhes. O objetivo aqui é só aguçar vocês, para que vocês falem: é assim que eu vou ver, vou procurar, vou estudar, vou precisar ler ele, Levítico, Deuteronômio, vai precisar inteiro. E aí, quando vocês começarem a verificar esses sacrifícios em Isaías, em Jeremias, vocês vão falar: o holocausto é isso, a oferta pacífica era para aquilo, manjares. Eu estou entendendo agora por que Israel tinha que fazer esses tipos de sacrifícios naqueles momentos. Vamos lá, 1 João 1, 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, sabe qual que é a ideia do original aqui? O original traz assim: o sangue do seu Filho nos purifica continuamente de todo pecado. Nos purifica dia a dia de todo pecado. Nos purifica de manhã e de tarde, naquele fogo contínuo, dia a dia. Vocês estão entendendo por que tinha que ter fogo contínuo? Vocês estão entendendo por que o sacrifício era diário? Por quê? Porque para termos comunhão, o sangue de Cristo precisa perdoar os nossos pecados continuamente, dia a dia. Foi aí que Deus estabeleceu a relação conosco, no sacrifício de holocausto. Isso estamos vendo, interessante. Vamos voltar para Levítico 16. Nós vimos isso quando estudamos Hebreus, mas só vamos recapitular aqui. No dia da expiação, no dia da expiação nós vamos ver que é o momento em que a oferta pelo pecado tinha a característica de ser uma oferta coletiva. O dia da expiação, para todo mundo, agora oferta para toda a congregação, para todo Israel. E vejam que interessante no versículo 3.
Então Arão no santuário com isso, Arão no santuário com isso, um novilho para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Pecado perdoado, a possibilidade de termos um relacionamento contínuo com Deus. Mas nós fizemos isso, é que nós fazemos isso automaticamente. Vocês querem ver? O que nós fizemos isso quando acabamos de entrar aqui? Falei, vamos começar, então o que nós fizemos? Oramos. É por esse sacrifício de holocausto que nós podemos ter esse relacionamento contínuo com Deus. Por os nossos pecados estarem sendo perdoados continuamente, nós podemos ter esse relacionamento contínuo com Deus. Ora, se Deus não suporta pecado, nós somos pecadores, como é que nós chegamos na presença de Deus? Como é que Deus habita em nós? Vocês pararam para pensar nisso? Deus não convive com o pecado. A santidade de Deus não permite que Ele conviva com o pecado. Como é que Ele habita em nós? Alguém pagou essa conta. Pagou de uma vez, para sempre. E que faz com que o nosso relacionamento dele com Ele seja mensal, semanal, diário, contínuo. Vocês estão entendendo o que Deus precisou explicar para Israel? Nós estamos entendendo o que significou o sacrifício de Cristo por nós? Uma vez por todas. Permite que tenhamos acesso dia a dia, hora a hora, minuto a minuto com Deus. Quando acordamos, quando deitamos, podemos chegar a Deus. Por quê? Porque houve sangue derramado, em que Deus se agradou em receber, macho sem defeito, e satisfez o quê? A justiça de Deus. E por que satisfez a justiça de Deus se sangue de todos os de bodes não remove o pecado, de todos os Hebreus 10? Por quê? Porque Cristo se deu antes da fundação do mundo. Pessoal, pode ir colocando na minha conta, vai colocando na minha conta, vai colocando na minha conta que Deus chegar. E não vou mais cobrir pecados, mas eu vou tirar os pecados. Sacrifício do holocausto. Vimos isso, eu falei para vocês no dia que nós vamos ver sobre dois aspectos. Sobre o aspecto do ofertante e sobre o aspecto do sacrifício. O que nos mostra Cristo aqui com ele? Claro. O holocausto queimava completamente. Daqui a pouco não tiver oferta pelo pecado. O holocausto queimava completamente. Não sobrava nada. Ele queima o holocausto. Por quê? Porque aqui Deus nos mostra o perdão uma vez por todas. E o perdão que permite que tenhamos comunhão com Ele. Vocês querem ver? Com essa forma, nós vamos entender o seguinte, eu já vi algumas pessoas em dúvida perguntando, então vai ter o arrebatamento? Vai, então. Eu já confessei Jesus, eu sou salvo, e assim, eu até vou na igreja e tal, então, mas e se eu tiver pecado quando Jesus voltar? Mas bem na hora, minuto que ele levanta o piscar de olhos, então, escondeu, você está cometendo pecado. Você vai. E já vi algumas polêmicas sobre esse tema. Você entendeu os sacrifícios. Por quê? Vai ou não vai? Agora nós temos uma comunhão completa. O sacrifício está sendo oferecido dia a dia. A oferta pelo pecado está satisfeita. Mas a comunhão também está satisfeita. Há um sacrifício para isso. E Cristo é esse sacrifício completo. E um parênteses aqui, e não dá para nós pegarmos metade, eu quero só esse pedacinho de sacrifício que Deus fez, o resto eu não sei se eu sou salvo, não sei se me atende, não, é o pacote completo, não dá não. Ou leva tudo ou não leva nada. Se você é salvo, você tem comunhão por Cristo. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo permite que o Senhor esteja em nós, para nos santificar. A santificação tem a ver com sacrifício também. Por quê? Porque ele vai ter o quê? Comunhão contínua conosco. O fogo não apaga, dia a dia. Esse animal sendo queimado completamente. Esse cheiro sendo subindo a Deus como aroma agradável dia a dia, diariamente. E aí, quando Deus, se fosse possível, Deus pensava, mas o Dante o aroma está subindo. Senhor, alguém pagou por ele, alguém perdoou, o aroma está subindo. Entenderam o que é o holocausto?
Por isso que nós podemos ter essa comunhão com Cristo. Oi? Não, o animal inteiro. O holocausto é queimado totalmente. Do holocausto que deveria ser feito. Os detalhes são muitos, né? Muito importante, cada detalhe é muito precioso, né? Mas isso vai ficar um desafio, vai ficar a lição de casa. Não, mas vou ter mais lição de casa, essa daqui vai ser aquela lição de casa de uns 3 meses, né? Mas vamos lá. Cristo, e aqui o tipo de Cristo, aqui Cristo foi o nosso sacrifício perfeito, e aqui é um perfeito na morte. Daqui a pouco nós vamos ver a perfeição dele em vida, mas Cristo perfeito na sua morte, e se entregou total e voluntariamente. Aqui o sacrifício de holocausto, ele era voluntário. E vamos para João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 18. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para rever. Esse mandato recebi do meu Pai. Voluntariedade. É um sacrifício que Deus quis fazer por nós. 12:27 de João. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Jesus veio, ele não veio para viver da forma com que viveu, apesar de ter vivido como viveu. Jesus veio para se dar por nós. Esse texto mostra, ele fala, Senhor, salva-me. Né? É uma angustiada, depois nós podemos ver a oração de Jesus no Getsemane. Mas o que ele falou? Mas foi para isso que eu vim. E eu faço isso de uma forma absolutamente voluntária. E completamente. Vamos para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 2. 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esta entrega não está se referindo à entrega dos outros sacrifícios pelo pecado e pela culpa. Está se referindo à entrega do sacrifício do holocausto, manjares e pacífico. Por quê? Em aroma suave. E aqui ele está falando o quê? Qual que é o contexto de que Paulo está dizendo aqui em Efésios? Para cristão, para os crentes de Éfeso, mostrando o quê? Santidade. Como é que tem que ser a sua vida agora? Então o sacrifício tem a ver com santidade, com essa comunhão constante e contínua com o Senhor? Tem, por holocausto. Hebreus capítulo 9. Hebreus há uma conexão absolutamente direta com o Levítico, né? Depois que vocês terminarem de ler Levítico, terminarem de ler, mas eu já li, então passa para ler Hebreus, para vocês começarem a verificar essa conexão que o escritor aos Hebreus vai fazendo do cumprimento que foi feito dessas formas. Né? Ele diz ali no versículo 11: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, o sangue
de bode de touros e a cinza, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados o santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Para servir ao Deus vivo, para uma vida, não é só salvação, é para uma vida de santificação. Vocês estão entendendo o que é o holocausto? Vocês estão entendendo o que é ter esse relacionamento diário com Deus? Vocês estão entendendo que a nossa salvação não dá para ser uma salvação de domingo? Sabe aqueles crentes domingueiros? Não, durante a semana eu não quero saber de Deus, não, mas domingo eu estou na igreja. Não dá, a salvação não significa isso. O sacrifício de Cristo não veio somente nesse pedaço. O sacrifício de Cristo veio para que nós tenhamos o quê? Uma vida diária com Deus, uma vida de comunhão, de manhã, de noite. O sangue, o fogo não se apaga, o sacrifício é oferecido, esse aroma chega diariamente para Deus. Deus, por esse sacrifício, visita o povo e fala como se santificar. Vocês estão entendendo o que é o holocausto? Vocês estão entendendo que esse pacote de sacrifício de Cristo pegou o quê? Um pedaço disso significa que nós temos uma relação com Deus diária, uma comunhão diária. Portanto, se o nosso cristianismo não contempla isso, nós temos que rever o que é o cristianismo. Porque o sacrifício de Cristo contemplou e nos oferece esse relacionamento diário com Deus. Hebreus 10, 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Não te deleitastes com o holocausto de ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo da vida está escrito ao meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. E aí ele repete aqui, no 8 e 9. Veja, agora não por meio de um sacrifício. Agora esse sacrifício foi pelo corpo de Cristo, entregue totalmente na cruz. O sacrifício do holocausto. Oferta de manjares. Bom, oferta de manjares, vamos voltar para Levítico capítulo 2. Versículo 1, e aqui começa a oferta de manjares. Né? Era uma oferta de alimento, não tinha sangue. Opa, uma oferta sem sangue? Como assim? Né? Se é o sangue que fará a expiação em virtude da vida, por que essa oferta não tinha sangue? E aqui é algo muito precioso. É claro que nós vamos pegar só alguns aspectos daqui. Mas tem outros aspectos, tem outros vários aspectos para nós meditarmos. Mas eu quero pegar alguns aspectos. Primeiro, a oferta de alimentos, sem sangue, versículo 1. Versículo 2, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Isso agradou a Deus receber. Agora vejam que interessante, capítulo 2, versículo 11. Eu quero destacar 3 elementos que necessariamente tinham que ter e necessariamente não tinham que ter na oferta. Vejam lá, versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Versículo 12. Eles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar com aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. 3 ingredientes nessa oferta. Não vamos olhar aqui a farinha, tem todos os significados, todos os elementos da oferta de manjares, mas eu quero chamar a atenção para 3 elementos. Né? 3 elementos que não podia ter o quê? Fermento. Não podia ter o quê? Mel. E deveria ter o quê? Sal. Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 6. E o que significa o fermento nas Escrituras? Aqui, ó, não deu um texto para lermos hoje, né? Puxa, aqui, ó, versículo 7, vamos começar no 7. Então, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado.
O cumprimento da festa da Páscoa, que era a primeira das 7 festas de Deus para Israel, nós vamos ver, se Deus quiser, não domingo que vem, nós vamos ver santificação, e no outro nós vamos ver a celebração, que são as festas, já dei o problema no mês, hein, pessoal? Nós vamos ver o quê? Que o cumprimento da festa da Páscoa foi Cristo na cruz. Quando nós falamos de Páscoa, nós estamos querendo dizer o quê? E por favor, aqui, ó, como eu não conheço muito o dia a dia de vocês, então eu tenho muita liberdade para falar. Não sigam o costume babilônico adorando o Deus da fertilidade, que é dar ovinho de chocolate para os filhos. Aí depois você vai saber o que seu filho não entende das Escrituras. Já ensina direito desde pequenininho, hein? Se você não sabe, isso é um costume babilônico. O ovinho, isso não está na Bíblia, não tem nada a ver com coelho, chocolate, nada disso. Isso é um costume babilônico. Como 25 de dezembro é a adoração do Deus Sol. E tem tanta gente que vai atrás dessa data, não sei o quê. Mas isso é um outro assunto. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que significa fermento? Pecado. Malícia significa maldade. Portanto, nesse sacrifício de manjar, sem sangue, não podia haver fermento, em hipótese alguma. Por quê? Já mostrando o tipo de Cristo. Por quê? Porque esse fermento sem sangue mostra o quê? A perfeita vida de Cristo, até a cruz. É por isso que o cordeiro tinha que ser sem defeito e sem mancha. Isso também nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas vocês sabem como eu não aguento segurar até lá, eu já antecipo. Vocês lembram quando que aconteceu quando Jesus foi preso? O que ele foi preso? E é interessante que pode pegar, depois nós vamos ver o sacrifício da Páscoa, tinha que pegar o cordeiro no 10º dia do mês de Nissan, que era entre abril e maio, e tinha que ficar observando até o 14º dia, para que o 14º dia ele oferecesse o sacrifício da tarde. Lembram disso? Aí pegaram Jesus e fizeram o quê? Levaram os sacerdotes. Não conseguimos ver defeito nenhum. Leva para Pilatos. Pilatos, não consigo ver defeito nenhum. Leva para Pilatos, não consigo ver defeito. Volta para Pilatos. Pilatos, mas não vejo defeito nele. Vocês estão entendendo como o cordeiro foi testado? Como na Páscoa. Por isso que o nosso cordeiro pascal tinha que cumprir a lei nos seus detalhes. A oferta de manjares mostra a perfeita humanidade de Cristo. Isso é fundamental para nós entendermos o sacrifício, a salvação. E por que é fundamental? Nós vamos chegar lá. 1 Coríntios capítulo 5 nós lemos, ou seja, não pode ter fermento. Esta oferta não pode ter o mínimo ingrediente que mostra o quê? Pecado. Que mostra qualquer desvio. Que estaria a possibilidade de estar implantado o quê? Algum defeito. Por quê? Porque se houvesse algum defeito, seja ele o menor que fosse, qualquer, em Cristo, ele teria que ter morrido pelos pecados dele, não outros. Ele só pode morrer por mim e por você, porque ele não tinha defeito nenhum. Portanto, aquela morte foi suficiente para pagar o meio do seu pecado. Um sacrifício que mostra o quê? Sem sangue, que mostra a perfeita humanidade de Cristo. Exatamente para mostrar isso, mas ali é uma referência. Jesus já estava participando da festa dos pães asmos, né? Que a 14 de Nissan era a Páscoa e 15 de Nissan era a festa dos pães asmos. Pão asmo, era o pão sem fermento. Exatamente. Vocês lembram que eu comentei aqui, um dos domingos? Eu falei, olha, Deus diz a mesma coisa de formas diferentes, né? Aqui ele está falando para Israel para mostrar o quê? A perfeita humanidade de Cristo, que o sangue ia fazer expiação. Como é que ele mostrou isso para Adão e Eva? Matando o cordeirinho. Está dizendo a mesma coisa, está usando formas diferentes, né? E aqui também, no sacrifício, ele está mostrando a perfeita humanidade. E como é que ele mostrou isso nas festas de Deus para Israel? Mostrando a perfeita humanidade de Cristo. Nós vamos ver isso numa das festas, que era a festa dos pães vazios, que era a festa do pão sem fermento. Foi por isso que Jesus nasceu. Ele comeu pão sem fermento, para mostrar a sua o quê? Divindade. Então quer dizer que
Um sacrifício aqui mostra que Jesus é Deus. Que Jesus... Porque, veja, se for homem, tinha pecado. Romanos capítulo 3. Não há. Todos se fizeram inúteis. Não há ninguém que busca Deus, nem sequer um. Humano. Você é humano, você é homem, você nasceu do vovô Adão e Eva, você e eu somos pecadores. Agora Cristo não. Cristo, apesar de Deus ter usado Maria, ele foi gerado pelo Espírito, pela uma semente e não tinha pecado. E quando Jesus institui a ceia, que, um parênteses, não é a última Páscoa. Porque se ele era o Cordeiro Pascal, e na hora da Páscoa ele estava na cruz, como é que ele instituiu a ceia na noite anterior? Como é que ele comemorou a Páscoa inteira? Ele comemorou a festa dos ázimos, que eram em 7 dias, mas depois nós vamos ver nas festas, né? Ah, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia lá. Por isso que os sacerdotes não queriam tocar em Jesus. Por quê? Porque ele seria morto. A lei falava que se fosse morto ia ser impuro. Por isso que eles não iam poder tocar. Por quê? Porque eles queriam participar da Páscoa. Ah, mas Jesus não tinha instituído a ceia, ele já estava preso. Como é que eles queriam participar da Páscoa? Mas depois nós vamos ver isso. Ah, mas então não vou poder faltar. Não vai ter que vir. Olha, senão você tem que ver o vídeo depois. Vamos para o intervalo, pessoal, que a gente volta. Estavam sendo queimados. Imaginem aquele ambiente, imaginem aquele cheiro. Eu não sei quantos de vocês já visitaram um frigorífico, eu já visitei, profissionalmente falando. É impressionante. São os lugares que mais têm questões relacionadas à higiene. Por quê? Porque é um cheiro tremendo. É algo que dá enjoo, né? Vocês já imaginaram aquele ambiente? Vocês já imaginaram como isso cheirava mal? Vocês já imaginaram o que significa o seu e o meu pecado diante de Deus? Vocês imaginam como é que era aquele ambiente? E apesar de tudo, o que Deus diz dessas ofertas? Tem um cheiro agradável. Como assim, Deus? Não vamos entrar aqui, mas eles tinham perfumes que se colocavam nas pontas do chifre do altar, né? Até para que esse cheiro não se dissipasse daquele aroma ruim, né? Mas Deus está falando esse cheiro, esse ambiente desagradável que significa o pecado de vocês, né? Eu falo que isso tem um aroma agradável. Por quê? Porque mostra o quê? Apesar de sermos o que somos, mostra o quê? A substituição que vai passar com que tenhamos o quê? Um relacionamento com Deus. Você está entendendo o que significa nós termos um relacionamento com o Deus Santo que não admite pecado? Mas sangue de touros e de bodes não remove pecado. Você está entendendo o que significou Cristo ter vindo aqui e morrido naquela cruz por mim e por você? Significa nós estarmos respirando agora. Porque se o salário do pecado é a morte, tem muita gente que fala assim, ah não, mas eu estou sofrendo, Senhor, o que eu fiz por estar sofrendo disso? Que pecado que eu cometi? Não, você pode ficar sossegado que não é por pecado, não. Porque se Deus fosse nos retribuir, como o Salmo 103, que Ele não faz, Ele tinha que nos matar. Você pecou, morreu. Não é sofrer, não. Não ameniza o peso do pecado, não. Você fala, eu vou sofrer um pouquinho, eu vou fazer alguma penitência e eu vou estar lá quites com Deus. Não ameniza, não. Pecou, morreu. O salário do pecado é a morte, não é o sofrimento, não. Tudo bem que sofrimento tem a ver com consequência de pecado na vida, mas isso é outra história. Mas veja, o salário do pecado é a morte. E Deus providenciou a reconciliação conosco. Você está entendendo onde nós estamos e onde Deus está? Nós estamos entendendo o que significou o sacrifício de Cristo? Outra coisa, eu aqui não estou querendo, em hipótese alguma, e por favor não considerem isso em momento algum que eu estou dizendo para vocês fazerem aquilo que eu estou dizendo. Se vocês não encontrarem na Bíblia, não façam, mesmo que eu disser algo em relação a isso. Mas e as festas? Aqui depois nós estamos com outro grupo, e as festas, e aquele símbolo, e aquele outro, e tudo mais. Sabe o que eu vou falar para vocês? Vamos procurar, vamos ver na Bíblia, podemos ver junto isso, mas deixa Deus falar com vocês. E ninguém mostrar para vocês o que vocês têm que fazer, o que vocês devem deixar de fazer. Porque nem Deus faz isso. Quando Deus chega, Ele fala o quê? Se aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se vocês quiserem vir, porque se não quiserem vir, não precisa também. Pode levar a vida que vocês quiserem. Deus não nos pega pelo colarinho, né?
Ele nos fala, você vai para o céu agora porque eu quero que você vá para o céu. Ele não faz isso. Ninguém aqui vai fazer isso. E se alguém fizer isso com vocês, vai falar assim, me mostra na Bíblia onde é que está. Então, todas as questões de festas, símbolos, datas, procurem. Nós vamos ver, se Deus quiser hoje, mas talvez, não sei se a gente consegue, Romanos 12, 1 e 2, né? Nós temos que prestar o quê? Um culto racional, inteligente, se questione porque você faz as coisas do jeito que faz, da forma que faz. Mas isso é um outro tema. Vamos lá, isso aí é só para vocês sentarem aí, acalmarem. Vamos lá voltar aqui para os sacrifícios. Então o fermento, não tinha que ter, mostrava o quê? A perfeição de Cristo. E mel? Mel, eu vou confessar a vocês que era algo que sempre me intrigou muito. Me intrigou muito. E aí eu falei, bom, se temos que conferir coisas espirituais com espirituais, eu quero saber onde é que Deus fala de mel. Qual o significado, como ele falou para fermento, onde é que está mel? E procurei, peguei chave bíblica, não tem. Deus, mas por que não pode ter mel? E aí, alguns estudiosos dizem, não, mas porque o mel é a doçura do mundo. Não acho. Não achei. Pode ser, mas não está na Bíblia. Mel pode ser um amor, que não é aquele amor de Deus, que de fato é um amor que é um amor que repreende, é um amor, e não aquele amor meloso, pode tudo, faz tudo. Pode ser, pode. Não está, não encontro. Onde é que está um texto que me mostre isso? Porque mel é algo produzido e não natural, então Jesus só teve aquilo que era natural e não produzido. É assim, quando eu faço isso, eu estou fazendo isso, né? Não encontro. Juízes 14, eu comecei a ver as referências sobre mel. Mas isso levou tempo. Mas leva tempo. Você estudar química, física, medicina não leva tempo? Na Bíblia nós queremos acordar sabendo. Não, vai levar tempo, vai ter que ver todos os textos, né? Juízes capítulo 14, versículo 18. Há uma referência de mel aqui, dita por Sansão. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia antes de se pôr o sol. Que coisa há mais doce do que o mel? Opa! Há referências no Antigo Testamento de que o mel é algo extremamente doce. Provérbios capítulo 25. Versículo 16 e 27. E aqui eu só estou dando algo para vocês estudarem depois. É só uma palhinha. Nós não vamos ter tempo para olhar isso com a profundidade que o tema merece. Mas só para que vocês vão para casa e comecem a estudar isso. Provérbios 25, 16. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Versículo 27. Prestem atenção. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Por que Deus estabeleceu uma conexão entre comer muito mel e procurar a própria honra? E aí quando eu vi esse texto, eu falei, alguém falou em honra. Alguém falou que não buscou a sua própria honra. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Jesus está dizendo o seguinte: eu não procuro a minha própria glória, eu não procuro a minha própria honra. Quem me honra é o Pai. Porque aquele que busca a sua própria honra, nada é. Não tem honra de fato. Mas o que significou o Pai glorificar o Filho? João capítulo 17. Versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Qual foi o momento em que o Pai glorificou o Filho? Levando-o na cruz. E por quê que o Pai fez isso? Para que todos aqueles que fossem dados ao Filho, ele tivesse condição de dar a vida eterna. E ele só pôde dar a vida eterna por quê? Pela sua perfeita humanidade, pela sua divindade. A ausência do mel significa que nunca Jesus se autoproclamou. O Pai, este é meu Filho amado em quem tenho prazer. Deus o glorificou. Por quê? Porque Deus o Pai, reconhecendo em Cristo a sua humanidade perfeita, declarou Jesus como Deus. Não foi Jesus que saiu e falou assim, não, eu sou Deus. Aqui, ó, né? Vejam só. Ele fala o quê? O Pai reconheceu isso em mim. A divindade de Jesus foi exposta por ele, né? Quando ele diz, se não creres que eu sou, morreres nos nossos pecados, em João capítulo 8, ele está se referindo a Êxodo capítulo 3, quando Deus chega lá na sarça, Moisés fala, bom Deus, qual é o teu nome que eu vou falar para Faraó para levar? Porque lá cada Deus tem um nome. E qual é o seu nome? O que Jesus disse? O que Deus disse? Eu sou o que sou, o eu sou te enviou. Quando Jesus falou isso em João capítulo 8, o que no finalzinho eles fizeram? Pegaram em pedras para tirar, porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que era Deus por ele mesmo? Não, porque o Pai o reconheceu como tal. A ausência do mel no sacrifício é o fato de que Jesus nunca se autodenominou Deus. Ele foi reconhecido pelo Pai. É claro que declarado por ele, mas foi atestado pelo Pai a divindade de Jesus. Portanto, Jesus não foi um homem como eu e você, apesar de ter sido 100% homem e 100% Deus, né? Ele foi tentado, mas a nossa semelhança. E por que a nossa semelhança? Acho que eu já disse isso aqui, né? Você pode transformar pedra em pão? Eu não posso, mas Jesus podia. Né? Portanto, a nossa semelhança, porque toda a tentação de Jesus foi superior à nossa, mas em todas as áreas que a nossa. É por isso que Hebreus 4 fala que nós temos um sumo sacerdote que sabe se compadecer de nós. O que você está passando? Jesus passou também. Ah, não, mas Jesus não passou. Eu fui traído. Não. Ele foi traído e sabia quem ia trair ainda. A hora, o momento exato, ele foi traído sabendo ainda como seria. Que mais você está... É injustiça que você está sofrendo? Ah, eu estou sofrendo uma injustiça. O ladrão da cruz reconheceu. Você está aí porque você merece. E ele que nada fez? Que mais você está passando? Vá ao sumo sacerdote. Enfim. O mel mostra o quê? O reconhecimento do Pai da divindade de Jesus. Não pode ter mel. Jesus nunca buscou a sua própria glória. Deus o glorificou. Deus o reconheceu como Deus da Trinidade. E o sal. Levítico 2,13 fala que o sal, e aqui tem vários textos do Novo Testamento, não vamos ver, mas mostrando o quê? Que o sal preserva. Tem algumas características do sal, o sal dá sede, mas aqui o sal preserva. Né? A perfeita humanidade de Cristo. Nos mostra o quê? Um sacrifício perfeito diante de Deus. Completamente aceitável. Queima e vai ser de aroma agradável a Deus. Por quê? Alguém sem pecado pode morrer por mim e por você. Você está entendendo o que o sacrifício dele? Ah, mas eu tenho o meu pecado ali, que o meu pecado é um pecadão. Não, esse aqui Deus não, esse aqui Deus... Não, perdoa. Essa perfeita humanidade de Cristo permitiu que o sangue dele fosse suficiente para pagar todos os pecados de toda a humanidade em todo o tempo. Desde Adão, que creu nele, até o último homem. Estão entendendo o que significou perdão? Marcos capítulo 14. Aqui depois nós vamos ver esses textos também, mas só vou ler aqui esse início, porque nós vamos ler quando nós estivermos analisando essa questão da Páscoa, né? E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se, versículo 53 de Marcos 14, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e escribas. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários e aquentando-se no fogo. E os principais sacerdotes, todo o sinédrio, procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não o achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes.
E levantando-se alguns testificavam falsamente, dizendo, versículo 59, nem assim o testemunho deles era coerente. Queriam acusar Jesus de alguma forma, queriam pegar Jesus em algum ponto. Né? Quando levaram a mulher adúltera para Jesus, Jesus estava escrevendo na areia, o que eles queriam fazer? Apedrejar a mulher? Claro que não! Eles levaram a mulher para pegar Jesus. Por quê? Ora, porque, olha aqui, ó, se Jesus falasse para matar, o que eles iam dizer? Vamos lá, pessoal. Vocês lembram do texto? Agora é para responder. Vamos lá. Se Jesus falasse para matar, o que eles iam dizer? Cadê o homem? A lei fala para matar os dois. E se Jesus falasse, não mata, libera. Cadê sua justiça? A lei manda matar. Ah, vamos pegar Jesus, é agora. O que Jesus falou? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Complicou, essa a gente não esperava. Todas as vezes que os fariseus e os escribas chegaram para Jesus, chegaram com o objetivo de pegá-lo em algum deslize da lei, para levá-lo à morte, para condená-lo. E não conseguiram até o finalzinho. E aí começaram a levantar injúrias, começaram a levantar calúnias, começaram a levantar falsos testemunhos, mas eram incoerentes, eles não conseguiam fechar o raciocínio. Perfeita humanidade de Cristo. Você entendeu o que o sacrifício de Cristo significou na cruz? Como ele é suficiente. Quando Paulo fala, e estávamos falando também no intervalo, puxa, mas esse sacrifício todo, essa substituição toda, né? Você está entendendo o que Paulo falou? Que o amor de Deus me constrange? Deus fez tudo isso para restabelecer uma comunhão com você, para lhe ser propício, para se relacionar. Fez tudo isso. E aí, às vezes tem alguma coisa que Deus nos dá, aí passa 5 minutos, Deus não deu, faz 5 minutos que eu estou orando também, 5 minutos, Deus, o Senhor não me deu, o Senhor não me ama mais. E Deus está falando, mas o que você está falando? Romanos 5 fala que não existe maior prova de amor pelo fato de alguém se dar pelo outro. O fato de alguém se dar pelo outro. O fato de alguém se dar pelo outro. Nós estamos entendendo o que Jesus fez por nós. O profundo amor que Ele teve por mim e por você. E às vezes Deus não atende alguma coisa, a gente briga com Deus. Eu não vou ler a Bíblia também. Não vou mais na igreja, o senhor está pensando que... Oferta pacífica. Vamos lá para Levítico capítulo 3. Vamos para Levítico capítulo 7. Está no capítulo 3 o 7, mas o 7... O 7 traz mais detalhes. Vamos lá. 7:12. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ações de graça. Com a oferta de ações de graça trará bolos asmos, amassados com azeite. Aqui ele dá o detalhe. Finalzinho do 13. Oferta pacífica por ações de graça. Versículo 15. Mas a carne do sacrifício de ações de graça, tinha sangue. Ações de graça, tinha sangue. Da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária. 3 espécies de ofertas aqui, de oferta pacífica. Primeiro, ações de graça. Por uma bênção que Deus havia dado. Eu vou pegar um animalzinho e vou lá oferecer. Por quê? Porque eu quero oferecer em sinal de agradecimento. Oferta voluntária, motivada pela expressão do amor de Deus. E oferta por algum voto atendido. Né? Então veja, as 3 formas de se fazer uma oferta. E é interessante aqui que essa oferta pacífica era uma oferta que gerava uma comunhão entre o ofertante e o sacerdote. Parte só dela tinha que ser oferecida, mas parte tinha que ser comida junto. Oferta de paz, de restabelecimento de paz. 1 João capítulo 4. Versículo 20.
Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Não havia hipótese de você oferecer uma oferta pacífica só para Deus. Não havia hipótese de falar assim, ó, sacerdote, eu não gostei muito de você, não, você fez aquele negócio, olha, eu não me dei muito bem aqui mesmo, porque eu não me dou bem muito com muita gente aqui mesmo. Então eu falo o seguinte, Deus, eu quero ter uma comunhão com o Senhor, mas só com o Senhor. Não quero ter uma comunhão com ninguém aqui mais. Não dá, a pacífica você não tinha como oferecer. Não ia dar. Por quê? Porque a pacífica você vai ter que sentar e comer com o sacerdote. Vocês estão entendendo? Quando Deus faz a paz, Ele faz a paz com Ele e a paz entre nós. Se você tem algum problema, que a sua salvação não está permitindo que você tenha paz entre os irmãos, há um problema nesse pacote chamado salvação. Eu não estou dizendo não que nós não vamos ter problema, Paulo teve, né? Se nós pegarmos aí o Novo Testamento, Deus até mostra como lidarmos com esses problemas. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai se reconciliar com ele. Senhor, mas é ele que tem alguma coisa contra mim então, mas cristianismo é o que Deus diz que é, não aquilo que nós achamos que é, não é? Então, deixa lá no altar e vai lá e reconcilia com teu irmão. Né? Ah, mas ele é Antigo Testamento. É Antigo Testamento, tá vendo? Mas que era uma forma do Novo. Não, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu não quero saber, e comigo é assim mesmo. Você precisa rever o seu pacote de salvação. Romanos capítulo 5. Versículo 1. E já vamos abrir para os textos que mostram sobre o ofertante, sobre essa comunhão, essa paz com Deus, mas essa paz entre os irmãos. Não há possibilidade de sermos salvos e não termos comunhão com os irmãos. Se nós falamos que amamos a Deus a quem não vemos, como é que se nós não amamos aos irmãos a quem vemos, como é que nós podemos falar que amamos a Deus a quem não vemos? Sabe como é que se reflete o nosso amor aqui, ó? O nosso amor assim, ó. Não, mas nós não temos esse amor. Então, quando nós estamos falando que nós amamos a Deus, nós estamos querendo dizer o quê? Que frequentamos igreja, que falamos que somos cristãos, que isso até em algum currículo de alguns. O que nós estamos querendo dizer? Não se reflete aqui, ó. Há um problema. Há um problema aqui, ó. Porque a oferta pacífica era uma oferta que envolvia a paz, que mostrava uma gratidão, uma comunhão, uma paz com Deus, mas uma paz entre o povo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso sacrifício, que Hebreus fala que agora não é mais por meio de sangue de touros e de bodes, agora é por meio de Cristo. É por isso que na nossa paz foi feita por intermédio de Cristo. Esse sacrifício que era uma forma, veio se completar em Cristo. E é Ele que faz a nossa paz com Deus. E a nossa paz com Deus vai se refletir a nossa paz entre nós, entre os irmãos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando, fazendo a paz com Deus. Nós sabemos aqui um parênteses, que a paz com Deus é a salvação. E a paz de Deus, de Efésios, é aquela paz do dia a dia. A paz de Deus que excede todo entendimento, aquela paz é a de Deus. Mas a paz com Deus é a salvação, é essa oferta pacífica. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Por quê? Porque Deus é injusto? Não. Porque Ele cobrou primeiro de um animalzinho, primeiro de Cristo na eternidade, mostrando-nos a forma do animalzinho e concluindo, e completando, e consumando a obra na cruz. Deixa eu só fazer um gancho aqui. Vamos pegando cada sacrifício e vamos pegando ele sendo cumprido em Cristo e entender o que Jesus falou na cruz. Qual foi a penúltima frase? Qual foi a última? Eu nem sabia que eram 7. Vamos lá, das 7, qual foi a última? Não, essa é a penúltima. A última. Pai, em tuas mãos entrego o meu. Porque se ele não dissesse isso, é na cruz até hoje. O salário do pecado é a morte. Jesus não podia morrer. Por isso ele teve que se dar e se entregar ao Espírito. Por isso que ele falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, inclinou a cabeça e expirou. Porque senão ele ia estar lá até hoje. A morte ia falar, não vem para cá não, aqui é só pecador. Você não tem lugar aqui não.
Ele precisou se dar por nós. Mas isso é um outro assunto. Vou à penúltima. Está consumado. Toda a obra de salvação está perfeita, completa e acabada em Cristo. Então quer dizer que eu não preciso fazer mais nada para ser salvo? Não! Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, bom, agora eu me converti, agora eu quero trabalhar para Deus, o que eu faço? Eu falo, nada. As pessoas arregalam o olho e falam, mas como assim? Vejam, Moisés ficou 40 anos no Egito, pensando que era alguma coisa. Depois ficou 40 anos com o sogro, né? Ficou 40 anos no deserto, né? Vendo que não era nada. E depois Deus o levantou para dirigir o povo 40 anos no deserto, para saber que Deus era tudo. Que momento de vida que você está? Talvez Deus esteja falando para você, não, agora é hora de se aprender. Fica sentadinho. Deus fez isso algumas vezes na minha vida. Não, agora é hora de se aprender. Agora é hora de ficar sentado. Não, mas todo mundo tem que fazer, está todo mundo trabalhando do mesmo jeito da igreja. Não. Como é que Deus está trabalhando com você? Deus não trabalha com uma massa, não. Deus trabalha com você, com a sua vida, com o seu pecado, com o seu crescimento. O que Deus está falando com você? Aí você fala, não, mas então isso vai ser fácil, porque eu não vou fazer mais nada na vida, não vou fazer nada na igreja, vou ficar sentado, Deus sempre vai ter sempre trabalhando comigo. Ah, é? Eu vou dizer uma coisa para você, a hora que Deus te levantar para fazer algo, você não vai conseguir ficar sentado, fique sossegado. Quando Deus falar, agora é a hora, você não vai conseguir ficar sentado. Como é que Deus está trabalhando com você? Mas vamos lá, voltando aqui. 2 Coríntios 5, que ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E Jesus falou, está consumado. Todo sacrifício de holocausto, manjares, oferta pacífica, Deus se restabelecendo com o homem em Cristo, de uma forma perfeita e acabada. Né? E é muito gostoso saber, por que lá em Hebreus capítulo 3, por que Jesus está assentado hoje à direita do Pai? Somente se assenta, e que o assentar-se, biblicamente falando, é sinal de descanso. Somente descansa, né? Alguém que olha e fala, a obra está completa. Hebreus capítulo 3. Deus no 7º dia, o quê? Também 6 dias trabalhando desse jeito, tinha que estar cansado mesmo, né? É evidente que não. Deus não se cansou. Mas por que ele descansou? Para mostrar que a obra da criação estava perfeita e acabada. Você está entendendo quando Deus fala em Hebreus? Você já entrou no descanso? Ué, mas por que nós podemos descansar? Porque a obra de salvação está perfeita e acabada em Cristo. É por isso que Jesus falou, está consumado na cruz. Não tem mais nada para fazer. Sei que você o que você está esperando? Não vai cair um raio na sua cabeça, não. Deus não vai te pegar, agora você vai, me aceita, você vai. Não. Deus está falando aqui, ó, minha mão está estendida, o que você está esperando? Ah, não, mas meu pecado é muito, não, mas meu pecado, Deus não me conhece, você não me conhece. Não, mas Deus te conhece. Quando Jesus morreu, ele sabia exatamente o pecado que você ia cometer. Onde é que você ia se enfiar? Como rebelde nós seríamos, Deus sabia. E o sangue de Cristo é suficiente. Por que nós não corremos para Ele? Efésios capítulo 2. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, aqui o contexto está falando, fez um. E tendo derrubado as paredes da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Cuidado, os mandamentos foram abolidos? Foram. O fim da lei é Cristo? É, na forma de ordenança. Pode, não pode, faça, não faça, deve, não deve. Por quê? Ah, mas a lei não foi abolida? Como é que a lei pode ser abolida se a lei fala sobre a santidade de Deus? Né? Mas isso é um outro assunto. Vamos lá, mas guardem isso aí. Depois, mas eu queria estudar. Olha, espetacular, né? Mas igual professor, Espírito Santo, ora lá, chega na sua casa, Senhor, eu quero pegar esse texto, vou estudar e Deus vai lhe mostrar isso. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse judeus e gentios, ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, nós, gentios, e paz também aos que estavam perto, judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. É a paz com Deus. É a paz que
nós temos o quê? Entre nós. E aqui, entre os judeus e gentios, da igreja, nós vamos ver que a festa de Pentecostes tinham 2 pães com fermento. Ué, mas falaram que o sacrifício não podia ter fermento. Mas esses pães tinham fermento na festa de Pentecostes, que nós vamos ver. Por quê? Judeus e gentios com pecado. Iam formar o quê? Um povo só, referência a esse texto de Efésios. Paz com Deus. Depois vocês leiam Colossenses 1:20. Mas eu queria ler então, mas tem que ler em casa, senão não vai dar tempo. Oferta pelo pecado. Olha aqui, vamos lá. Eu vou tentar dar um panorama geral, porque eu preciso chegar no último tema, que está lá em Números hoje. Então vejam lá. Oferta pelo pecado. Opa, esta oferta aqui não era de aroma agradável. Opa, a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado não era de aroma agradável. Por quê? Porque agora Deus começou a tratar o meu e o seu pecado. Alguém para morrer, para pagar a conta do meu e do seu pecado. Versículo lá em Levítico 5:17. Depois, por favor, depois vocês vejam, mas podem abrir, fiquem à vontade, é para procurar, eu só vou ler por aqui da transparência. Versículo 5:17, ele diz assim: ainda que não soubesse, será culpado. Mas eu não sabia, viu? Eu tinha aqui, mas não sabia. Fiz sem saber, então, vai ser culpado do mesmo jeito. Fez o que a lei estava dizendo para não fazer? Fiz, então você é culpado diante de Deus. Mas eu não sabia, mas é culpado. Aqui tinha os animais, né? Para cada pessoa que infringisse, dependendo da posição, tinha uma espécie de animal a ser oferecido diante de Deus. A decisão era do devedor, a apresentação da vítima, né? Tinha que levar o cordeiro. Confissão do pecado mostrava a imposição de mãos. Lá também nós vemos isso lá em Levítico 16 sobre a expiação. Lembra? Do bode emissário e bode expiatório. Um bode expiatório você matava e do emissário você punha a mão sobre a cabeça, confessava os pecados. Qualquer semelhança com 1 João não é mera coincidência. Jesus estava ensinando na expiação o que é perdão de pecados. Primeiro, perdão judicial, uma vez por todas, carizomai no grego, né? Mostrando o quê? Fomos salvos na cruz, Deus perdoou todos os pecados. Mas e depois? O bode emissário. Põe a mão sobre a cabeça, confessa o pecado e leva ele para o deserto, longe. Como dista o ocidente do oriente, Deus leva para longe os pecados. Mas para levar para longe os pecados tinha que ter o bode expiatório. Não adianta você confessar pecado se você não for nascer de novo, que o pecado não vai sair de você, não. Tem que ter o bode expiatório para ter o bode emissário, né? Confissão de pecados. O pecador tem substituto, ato de imolar o animal. Substituía o pecador. O pecador é favorecido pelo sangue, a apresentação do sangue é fundamental, né? Já vimos isso, Levítico 17, a vida está no sangue, e é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Aqui vimos as ofertas particulares, isso era cada um individualmente, mas no dia da expiação, era a oferta pública oferecida. Mas aqui eu quero ver com vocês um aspecto sobre a oferta pelo pecado, e aqui é a oferta por ignorância. E aqui nos mostram algo muito precioso. Quantos pecados nós tínhamos consciência de pecado no dia em que nós nos convertemos? Eu tinha de 4.292 só. Então, mas depois eu comecei a ter uma vida com Deus. E lendo a Bíblia, eu comecei a ver que os 4.992, eu já acho que mudei o número, né? Eram 5.320. E depois, andando mais com Deus, eu comecei a ver que esses 5.320 pecados que eu cometi durante a minha vida são 7.280, 10.520, 20.000. E aí, quanto mais nós começamos a viver com Deus, mais Deus começa a nos mostrar os pecados. E como é que funciona esse perdão, hein? Eu só começo a ser perdoado à medida em que eu passo a ter consciência desse pecado? Não! Quando eu me converti, o que Deus diz? Todos os nossos pecados, Colossenses 3,13, Colossenses 3,23, todos os nossos pecados foram perdoados. Todos. Mas é mesmo aquele que eu entendi que não era, eu não era tão ruim assim, não fiz. Foram perdoados? Foram. Pelo conceito de Deus? Foram. Todos os nossos pecados foram perdoados? Foram. Eu estou entendendo que essa oferta pelo pecado é uma oferta que vai resolver o nosso problema da nossa natureza pecaminosa. Aquela que eu herdei do vovô e da vovó, Adão e Eva. Deus providenciou um sacrifício para nos mostrar que em Cristo
Todos os nossos pecados foram perdoados, mesmo aqueles que eu cometi na ignorância, sem saber que aquilo era pecado e fiz. Deus providenciou um sacrifício. Nós estamos entendendo que o sangue de Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Quando você fala, eu sou salvo aqui, eu aceitei Jesus, mas tem um pecado aqui, Senhor, mas eu acho que... E a gente faz aquele jeitinho de vítima, né? Não, Senhor, mas aquele pecado lá foi muito grande, eu acho que o Senhor não me perdoou. Deus está falando, do que você está falando? Todos os seus pecados foram perdoados na cruz. Mesmo aquele que vocês não tinham a mínima ideia que fosse pecado, que no conceito de Deus, na santidade de Deus era pecado, e Deus falou, há um sacrifício por atitudes que vocês fizeram, que vocês não tinham a mínima ideia que era pecado, mas a lei dizia que era. Mas eu providenciei um sacrifício. Cristo é esse sacrifício. E lá em Hebreus capítulo 13, versículo 10, diz que nesse sacrifício Cristo padeceu fora da porta. E por que fora da porta? Por que fora do arraial? Por que para lá? Daqui para dentro não. Por quê? Porque foi nesse sacrifício que Jesus levou o meu e o seu pecado. Não podia estar no arraial santo, com a presença de Deus. Tinha que ser levado para fora. Por isso que Hebreus capítulo 3 diz que Jesus padeceu fora da porta. Vocês entenderam o que Jesus disse na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que aconteceu naquele momento? Era para eu e você estarmos lá. Os nossos pecados foram pregados em Cristo. Portanto, quando você peca, eu vou pecar mesmo, Jesus já morreu por mim. Você está entendendo o que você está fazendo? Você está entendendo que Jesus morreu e suportou o que suportou pelo meu e pelo seu pecado? Hebreus 13 diz que Cristo, sob o tipo do sacrifício, sobre a forma de sacrifício, padeceu fora da porta. Como esse sacrifício tinha que ser fora do arraial. Ah, mas é pelo pecado. Deus vai começar a tratar o pecado? Deus está falando de pecado? Deus está falando sobre ofensa ao caráter de Deus? Fora da porta. E Jesus morreu fora da porta. Por mim e por você. Você está entendendo o que significa o amor de Deus por você e por mim? Por isso que Paulo falava, o amor de Deus me constrange. Você está entendendo o que significou Jesus morrer por mim e por você? Um Deus santo assumir o seu pecado e o meu pecado. Oferta pela culpa. Tinha o propósito de expurgar os pecados cometidos contra Deus e contra outras pessoas. Prática de atos de pecado. E aqui nós podemos entender que oferta pelo pecado, Deus trata da nossa natureza. E oferta pela culpa, Deus começa a tratar sobre os nossos atos. Em relação às coisas sagradas, era por ignorância. Não sabia que podia ter feito. Não sabia, então. Não sabia, mas você é culpado. Vai oferecer o sacrifício. A próxima vez não faz. E prejudicial ao próximo. Não, eu fiz mesmo, eu roubei mesmo, eu enganei mesmo. Está lá em Levítico capítulo 6. Mas nós não estamos lendo os textos, mas eu sei que tenho certeza que vocês vão ler hoje à tarde. Todos esses textos. Até para ver se está certa a transparência. Façam isso para mim, para qualquer coisa vocês me falam, precisa mudar, não era bem esse versículo, tá bom? Para fazer isso, vocês vão ter que ler, né? Para checar. Prejudicial ao próximo. Restituição. Aqui tinha que ter restituição. Não, mas tá bom, eu ofereci o sacrifício. Ofereceu? Que bom. Vai lá, então, devolve 20% a mais por aquilo que você roubou do seu irmão. Aqui eu posso entender um pouquinho a consequência. Que Deus perdoou Davi, mas o filho nasceu. Aqui nós temos que entender a consequência do pecado. Deus não perdoou? Perdoou, sim. Mas o pecado tem consequência. Né? E Deus aqui nos mostra isso no sacrifício pela culpa. E aqui Cristo, mediante seu sacrifício, pagou a culpa dos pecados atuais dos nossos pecados. Vamos para Romanos capítulo 3, versículo 24. Nós temos a natureza pecaminosa. Nós pecamos por dois motivos. Primeiro, porque nós temos a natureza pecaminosa. Salmo 51. Em pecado me concebeu minha mãe. Isso aqui é herança de pecado. E nós pecamos por isso e porque cometemos atos de pecado. Mas é porque se eu não tivesse essa natureza pecaminosa. Não, mas você peca também, eu e você pecamos. E vejam aqui, versículo 23 de Romanos 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a preço pago. Redenção é preço pago. Redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui vem todo o contexto. Mas mostrando o quê? Não é que Deus deixou de cobrar. Ele cobrou de Cristo. A nossa natureza, oferta pelo pecado, e os nossos pecados, oferta pela culpa, foram cobrados de Cristo. Quando você fala que você tem alguma conta para acertar, você está querendo dizer o quê? Que o sacrifício de Cristo não é suficiente? Quando você diz que você tem que fazer alguma coisa para merecer o perdão de Deus, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente? Né? Tem gente que fala assim que, eu vou pagar uma graça. Vocês já ouviram falar isso? Ué, mas se você recebeu graça que é de graça, como é que você vai pagar? As pessoas nem pensam no que falam. Como é que vai pagar uma graça? Então não é graça. Se não é graça, é um desgraçado. É tão simples quanto é só pensar até no português, né? Não há pecado em que Cristo não tenha perdoado. Gálatas 3, 13. Deixa eu ver se é Gálatas ou Colossenses. Vamos lá, Gálatas 3, 13. Acho que é Colossenses, mas deixa eu ver aqui. Não, aqui mesmo. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito o quê? Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Símbolo de cruz é símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Veja. Cristo pagou toda a maldição do pecado em nosso lugar. Agora temos mais 5 minutinhos e eu preciso ver isso com vocês. Depois eu sei, vocês vão precisar voltar a esses sacrifícios, passamos um pouco rápido agora no final, mas eu preciso ver Números 15 e 22. Vamos abrir lá, Números 15 e 22. Não, mas isso vai me chocar. Então, vai mesmo. Então, se arrume na cadeira aí. Quando errares e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e daí em diante nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância, e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação. Está vendo? Começa a juntar os sacrifícios, cada um em cada momento, e um bode para a oferta pelo pecado. Aqui nós temos 3, né? A oferta de manjares, sacrifício, holocausto e oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, ele será perdoado. Por ignorância vai ser perdoado. Vai ser perdoado. Tá bom. Porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel, para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isto fizer por ignorância. Mas, versículo 30. A pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúrie ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Meus irmãos, nós não estamos brincando com Deus. Deus trata o pecado e a nossa vida com Ele muito mais a sério do que nós podemos imaginar. Se a sua vida cristã está sendo assim, eu vou pecar e amanhã eu vou confessar, eu vou pecar, mas Deus está falando para não fazer, mas eu vou fazer. E aqui em todos os seus aspectos. Se você está falando, não, eu vou fazer, também não cai nenhum raio na minha cabeça, não acontece nada, eu vou fazer, ninguém está vendo, eu vou fazer. Vocês lembram disso? Se agirmos assim, Deus está dizendo, não há sacrifício para você. A sua iniquidade ficará sobre você. Como assim? Provérbios capítulo 28, versículo 13.
E aqui já vamos abrindo todos esses textos, nós vamos ter que ler todos. Provérbios 28, 13. Daqui a pouco vai tocar o sinal. Talvez a gente tenha que avançar os 5 minutinhos. Porque nós não podemos parar aqui, senão vocês vão para casa e vão falar, e agora, o que vai ser de mim? Né? 28, 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa aí alcançará. O que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando Jesus chega para aquela mulher, fala o que para ela? Alguém te condenou aqui? Não, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. 1 João 3,9. Agora eu vou entender 1 João 3,9. Eu tive que ler Números 15 para entender 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Se o pecado não for um acidente, for algo contínuo na nossa vida, você tem que rever a sua filiação com Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos pecar, porque Deus, 1 João diz que aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso e é mentiroso. Portanto, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, se aquele pecado não o incomoda, e se quando incomodar, o Espírito for lhe convencer de pecado, você disser para o Espírito, não, eu não quero saber não, porque eu vou fazer do jeito que eu estou entendendo que devo fazer. Não quero ouvir sua voz, não vou confessar, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não quero, vou fazer do jeito que eu quero. Deus está falando, não há mais sacrifício para você. A sua iniquidade vai ficar sobre você. Vocês estão entendendo o que significa isso? Hebreus 10, 26, Tito 2, 11, Hebreus 9, 28. Vamos lá. Abram os 3, por favor. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Aqui eu não estou falando em perder salvação não, hein? Já vou abrir esse parênteses, mas não vamos entrar nesse tema aqui. Mas há uma referência a essa pessoa que está no meio do povo de Israel, que Deus está dizendo para fazer algo, e ele ignora e despreza a palavra do Senhor. Se nós pegarmos lá, eu não anotei aqui, mas Daniel 5, lembra dos 6 ais? Lembraram disso? Pega o versículo seguinte, se eu não me engano é o 24, depois do 6º ai, e diz que aquele povo, por aquela atitude que Deus falava, eu não quero mais saber do sacrifício de vocês, o que ele dizia? E este povo, por agir assim, desprezou a palavra do Senhor. Se você vive um cristianismo e essa palavra não faz a mínima diferença na sua vida, o que você está pensando que é o cristianismo? É uma série de regras modernizada, sim, de convívio, de igreja, de atividades, de participação em grupos. Não que isso seja ruim, não. Eu estou dizendo que se for limitado a isso, e você faz da sua vida o que você bem entende, do jeito que você bem entende, e Deus está dizendo, o Espírito está lá, olha, confessa, olha, não é isso, olha. Não há sacrifício nessa situação. E eu estou dizendo aqui para pessoas que não são novas nascidas, porque o novo nascido, veja, se há semente divina nele, ele não pode viver pecando. O pecado vai ser um acidente. Pecou, corre para o sumo sacerdote, confessa o pecado. Porque o novo nascido jamais, quando o Espírito o convencer de pecado, o que ele vai fazer? Não, não é isso não, vou viver do jeito que eu quero. Né? Deus está falando para os homens amarem, para as mulheres submeterem, para os filhos
obedecerem, mas eu entendo que na minha casa não vai ser assim não, vai ser diferente. Não, Deus, isso aqui é outra época, isso aqui é outro momento. Deus está falando que as más conversações corrompem os bons costumes. Deus está falando que, não, mas eu penso diferente. Ora, então pense diferente, mas não fale que você é um cristão. Vá viver a sua filosofia de vida, então. Porque cristão é do jeito que Deus está falando que é. E cuidado. Aqueles que desprezaram o que Deus está dizendo, sofreram as consequências disso. O que a palavra faz em você? A hora que o Espírito está tocando em você, você fala, não quero saber disso, não. Eu acho que não é assim, não. Deus está errado. Deus, deixa aqui, eu vou explicar para o senhor como é que é, porque hoje é diferente. Nós estamos no século XXI, você vê isso, eu vou falar aqui. Deus está falando, como é que é? Como é que nós estamos lidando com as Escrituras? Cuidado. Deus nos mostra isso em Números, faz uma referência em Hebreus. O povo que desprezou, mas ia oferecer sacrifício, era o povo que ia oferecer sacrifício. E Deus falou o quê? Eu não vou ouvir, e esse sacrifício não vai fazer expiação pelo seu pecado, não vai ser a propiciação. Você vai levar sobre você a sua iniquidade, porque você não deu ouvidos ao que eu estou dizendo. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, te agradecemos por esse amor extraordinário, Pai, por cada um de nós, por esse plano que o Senhor fez e o Senhor executou e concluiu. Ó Pai, nos dando, ó Pai, a salvação no Senhor Jesus. Um plano que não só nos reconcilia com o Senhor para irmos ao céu, para nos livrarmos do inferno, da perdição eterna, mas nos reconcilia para que a nossa alegria seja completa. Nos reconcilia para que tenhamos vida em abundância. Nos reconcilia para que vivamos uma vida que vale a pena viver aqui. Nos reconcilia para que tenhamos uma vida de santidade diante de Ti, apesar de ser o que somos, apesar do Senhor trabalhar e nos santificarmos a cada dia, apesar do Senhor nos purificar e perdoar dos pecados uma vez por todas e continuamente, como o Senhor nos mostrou no holocausto, Pai. Muito obrigado por esse plano extraordinário de salvação e que nos alcançou um dia em Cristo. Pai, te adoramos e te louvamos e pedimos que o Senhor Jesus fale com cada um de nós e que isso seja uma realidade, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado em cada um de nós. Te pedimos e agradecemos o nome do Senhor Jesus. Amém.